Saiyajin, Herbito aqui trazendo mais um vídeo aqui pra você de Power Wars. Eu tô trazendo mais um vídeo aqui pra você porque eu tenho certeza que você deve estar querendo liberar todos os personagens que vem na atualização. São mais de 24 personagens, aliás, são 24 personagens novos que vem na atualização e às vezes as suas moedas não deram pra comprar os personagens, mas por sua sorte esse canal existe e eu vou trazer uma forma de você ganhar bastante moedas em muito pouco tempo e tá liberando os seus personagens aí. Esse método que eu vou estar ensinando, você não vai sofrer, cara. É um método muito simples, você quase não tem risco e é isso aí, cara. Se liga no vídeo de hoje que tá muito bom, então já deixa o teu gostei, o teu like aqui no começo do vídeo e se for novo, se inscreve e ativa o sininho para você não perder mais nenhum vídeo aqui do canal, tá? Primeira coisa que você vai fazer, entre nas configurações e certifique que essa opção Transformations aqui esteja desmarcada. Isso mesmo, ela vai estar marcada para você quando você entrar a primeira vez. Você vai e desmarca. Por quê? Assim você vai impedir, no caso, dos oponentes se transformarem no meio da luta. E se você não sabe, quando o seu oponente se transforma no meio da luta, ele enche uma boa parte da vida e isso atrapalha bastante de você ganhar as suas moedas, com certeza, tá? Cara, tem bastante personagens para ser liberado nessa atualização. Eu já liberei todos os personagens aqui. Eu testei vários métodos e esse método que eu vou mostrar para você foi o método mais eficaz, mais rápido, mais seguro e, mano, você vai ver, cara, é muito bom mesmo, tá? Eu lembro que um inscrito já tinha me informado disso, mas eu não tinha colocado em prática ainda. Depois que eu coloquei, eu não usei outro método, que é esse aqui. Você vai entrar no modo survival, ok, né? Que personagem eu vou escolher? Herbito, cara. Mas Herbito, o Herbito... Sim, velho, você vai pegar o Herbito do Power Warriors. Esse Herbito aqui, o Herbito Deus Super Saiyajin, mano. Não é o Herbito do Warriors of the Universe. Você vai pegar 3 Herbitos Deus Super Saiyajin, mano. É, cara, esse aqui é o melhor Herbito pra você estar jogando no modo survival e estar ganhando bastante moedas. O que você vai fazer? No começo, você já carrega e solta os cachorros, mano. Esses cachorros, eles aparentam ser inofensivos, mas você não sabe o estrago que eles fazem quando tem bastante cachorros desse na tela, cara. Não tem problema se quando começar o survival os oponentes vêm pra cima de você, você vai lá, derrota o teu primeiro, mas depois, cara, você começa a carregar o teu ki e começa a soltar vários e vários cachorros. Você vai ganhar muitas moedas fazendo isso aqui, cara, muitas mesmo. E não tem muito segredo, cara, não tem muito segredo. Eu vou estar jogando um pouco aqui só pra você ver mais ou menos como é que funciona esse esquema aqui. É muito bom, muito eficaz e bem simples de estar executando, cara. Basicamente o que você vai fazer é carregar o teu ki e soltar o cachorro ali. Não para de soltar cachorro, mano. Fica o tempo todo soltando cachorro, que o cachorro ele ataca sozinho o teu oponente, tá? Se você quiser trocar de oponente para atacar outro, é só você clicar naquela mirinha lá em cima que você troca de oponente. Outro detalhe muito importante, por que esse Herbito é muito bom para jogar nesse modo survival? Repare na minha vida que ela tá enchendo pouco a pouco, mano. Poucos personagens têm essa habilidade de encher a vida. Ah lá, tá vendo? A vida verde já vai sumir, quer ver? Ah lá, já sumiu. Já está indo pra barra azul, mano. E mesmo que você tome algum dano de algum oponente seu, o Herbito ele vai carregar a energia sozinho. Isso é uma habilidade do personagem, fora o especial dele, né? Que é de ficar soltando vários e vários cachorros, cara. Meu, eu espero que esse vídeo aqui te ajude pra caramba, porque, mano, é um vídeo muito top e você vai liberar seus personagens aqui muito, mas muito rápido mesmo, como eu liberei também, né? Eu tenho certeza que com esse método você vai chegar em... você vai conseguir derrotar, sei lá, até 200 inimigos aí muito fácil. Você não vai acreditar de tantos inimigos que você vai conseguir. Eu tenho certeza também que você devia conseguir derrotar, sei lá, 50 inimigos, né, no máximo, ou nem isso, 40, 35, né, que uma pessoa normal consegue. Mas com esse método você consegue bastante.
Agora comenta aqui embaixo, deixa o teu comentário que eu quero saber quantos inimigos você já conseguiu derrotar no modo survival. Qual foi o seu limite máximo e qual foi o método que você usou para estar conseguindo esse limite máximo seu aí? Qual foi o teu trio? Qual foi os personagens? Qual foi a sua estratégia? Deixa o teu comentário que eu quero estar sabendo também, tá? Mano, olha só, continuação aqui, você tá vendo ali que já foi derrotado, eu nem cortei o vídeo pra você ter uma ideia, tá? Até o meu áudio que eu tô falando com você agora, eu não cortei, eu não parei de falar até agora, eu não cortei nada aqui do vídeo ainda, eu tô deixando o negócio rolar pra você ver que realmente é o que tá acontecendo, cara. É muito rápido, já foi pra 26 derrotados, 27 agora, e agora já vai aparecer 3. Mesmo que o inimigo seja gigante, cara, não se assuste, mano. Você vai ver que você vai perder o medo rapidinho. Você vai derrotar os teus inimigos aí, tá? Bom, agora sim, eu cortei um pedaço do vídeo aqui. Depois de uns 10 minutos jogando, eu consegui já derrotar 100 players. E olha a minha vida tá no verde ainda, cara. Por isso que o Herbito é muito bom, ele regenera a vida. E não tem perigo de você estar morrendo e os teus aliados, os outros dois personagens estão com a vida azul ainda, tá melhor do que eu, pra você ter uma ideia. Cara, dá pra ficar infinitamente aqui, velho, até o jogo bugar, eu não sei se o jogo trava em algum certo momento aí, eu não sei quantos jogadores, lutadores no caso, né, oponentes você conseguiu derrotar, mas eu tenho certeza que depois desse vídeo aqui, você vai bater o seu recorde de oponentes derrotados aí, pode ter certeza absoluta, cara. Um vídeo desse aqui com certeza merece 2.000 likes, você não acha? Olha a ajuda que eu tô te dando aqui, velho. Esse método infalível, né? Método infalível para você estar ganhando as suas moedas. Não esquece de ir lá nas configurações primeiro, lembra que eu falei? Vai lá e desmarca a opção Transformation, né? As transformações. Se você deixar habilitado aquilo lá, cara, os inimigos eles vão transformar e a vida deles vão encher toda vez que eles se transformam. Por exemplo, se vir um Goku base, ele vai lá, se transforma no Super Saiyajin, depois Super Saiyajin 2, 3, Deus, Blue, toda a transformação que ele fizer vai aumentar um pouco a vida e isso com certeza atrapalha pra caramba, cara, muito mesmo. Bom, eu vou ficar aqui, né, infinitamente jogando aqui até eu morrer, não sei quando que eu vou morrer, porque eu não tô nem um pouco perto de morrer, já matei 115 inimigos ali, já tá indo pra 116 agora e 117, né? Beleza, meu amigo, esse foi o vídeo aqui, eu espero muito que tenha te ajudado, tá? Compartilhe esse vídeo aí com os seus amigos em todos os grupos que você tiver, WhatsApp, Facebook, Instagram, e aproveita também e me segue nas redes sociais, no Facebook e Instagram, porque lá eu sempre coloco novidade de jogos para Android praticamente quase todo dia, tá? Não esquece o teu gostei, meta de 2.000 likes aqui no vídeo, porque eu te ajudei e você pode me ajudar clicando no like aí, é de graça, cara. Só clicando no like você vai estar me ajudando demais, beleza? E também, se for novo, lógico, se inscreve aí e ativa o sininho para você não perder mais nenhum vídeo da hora como esse, né? Que com certeza vai alegrar muito o teu dia. Bom, meu amigo, espero que tenha te ajudado. Não esquece de comentar aqui embaixo, tá? Se essa tática deu certo pra você e quantos inimigos você derrotou, beleza? Mas enfim, eu vou ficar por aqui. Um grande abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo. Valeu, falou e tchau!